Bem-vindos à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. E em estúdio connosco está o Luís Valente. O Luís é um dos fundadores da iLove, uma empresa tecnológica na área da biotecnologia que foi criada em 2019 no Porto e, entretanto, num curto espaço de tempo expandiu para Lisboa, Londres, Nova Iorque e mais recentemente também está a pôr uma perninha no Japão. Globalmente têm 4 dezenas de pessoas, são ainda uma startup. E é mais um dos inovadores que vem aqui à Liga que passa mais tempo a falar inglês do que português. E além disso é mais um dos inovadores que foi destacado pela revista Forbes como um dos 30 talentos com menos de 30 anos. Junta-se ao Bruno Azevedo da Advolt, com quem também já falámos por cá. O Luís tem, contudo, outro palmarés curioso, é que em 2017, ainda enquanto estudante de Engenharia, juntou-se com estudantes da Faculdade de Medicina e venceu o GMC, o Global Management Challenge, que é uma competição internacional de estratégia e gestão que é promovida há vários anos pelo Expresso. Verdade, há décadas mesmo. O Expresso criou este prémio com a SDG na década de 80 e é um prémio internacional. Mostra que o Luís Valente tem o empreendedorismo no ADN. A iLove foi criada 2 anos depois do prémio GMC e está orientada para a medicina personalizada. Que é o futuro para onde a medicina está a caminhar. Para já, a iLove ajuda as farmacêuticas a mais rapidamente encontrar os pacientes certos para os ensaios clínicos. A prazo, o objetivo é mais ambicioso. Pois a prazo, o objetivo é conseguir ajudar a escolher os medicamentos mais indicados para cada doente. Mas vamos juntar o Luís à conversa e ele explica-nos isto tudo. Nós, Empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Luís, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Então, que som é que nos trouxe? Que bips são estes que ouvimos aqui no início do programa? Por isso parece uma central telefónica antiga, mas não é. Nós somos uma empresa que estamos a construir uma solução não só de software, como muito boa parte das empresas hoje em dia, mas também com uma componente física. Não trabalhamos só em bits, também em átomos Este som é, no fundo, a parte física da nossa plataforma, por isso ouvem-se aqui partes móveis, ouve-se aqui algumas máquinas a automatizar, no fundo, o que nós fazemos, que é capturar quantidades muito grandes de dados e enviá-los para a cloud para treinar modelos de inteligência artificial. Os modelos de inteligência artificial não se podem ouvir, não fazem sons, mas a parte física da nossa plataforma faz, e é um som que nos é muito querido. Então, e para que servem esses dados na prática? E o que é que os torna inovadores? O que é que torna o vosso projeto, os vossos bits, os vossos átomos inovadores? Por isso, a nossa inovação é a possibilidade de entregar aos médicos, à indústria, às farmacêuticas, ferramentas que permitam entender que nós somos todos diferentes, e principalmente na biologia eu acho que somos mais diferentes que iguais. Mas apesar disso, nos últimos séculos e seguramente nas últimas décadas, a forma como os medicamentos são testados não têm essas diferenças em consideração. Não há ferramentas que permitam entender que as pessoas diferentes reagem de forma diferente a medicamentos, ao mesmo medicamento. E nós vimos isso no Covid de uma forma muito clara, não é? Todos nós levamos a vacina, umas reagiam bem, outros reagiam mal. E quando estamos a testar um medicamento, é isso
muitas vezes que acontece. Nós testamos o mesmo medicamento numa população que tem a mesma doença, uns reagem bem, uns ficam curados, outros não, outros têm reações muito agressivas. As ferramentas que nós temos para entender estas diferenças, esta heterogeneidade, são infelizmente ferramentas ainda um pouco arcaicas, ou caras, ou invasivas, ou que têm problemas de escala de uma forma ou de outra, e o que a iLove, que é a empresa que eu cofundei e que temos vindo a desenvolver nos últimos anos, o que traz para o mercado é uma solução de inteligência artificial que captura os tais dados para criar modelos de inteligência artificial que conseguem indicar qual é o perfil de cada paciente. Por isso, no fundo, é quase como se fosse uma régua, é quase como se fosse uma fita métrica para as roupas, não é? Que nós conseguimos medir ali o tamanho da calça, neste caso. Portanto, ajudam a escolher os pacientes mais adequados a determinado teste clínico. Exatamente. É isto? Exatamente. Não necessariamente um medicamento mais adequado, ou acaba por ir desaguar aí também? Acaba por desaguar aí também, porque esse é um dos grandes desafios, não é? Depois, a partir do momento em que nós temos um conjunto de medicamentos personalizados, e dar aqui só a nota do medicamento personalizado, nós quando temos uma dor de cabeça à partida, todos nós sabemos que vamos todos ao paracetamol, não é? É um medicamento que funciona mais ou menos em toda a gente da mesma forma. Cada vez mais as doenças que ainda não foram resolvidas, mais complexas ou que ainda não têm solução, requerem soluções personalizadas. O mesmo medicamento não vai funcionar em todos da mesma forma. Por isso, sim, eventualmente nós precisamos de ferramentas que indiquem para cada pessoa qual é o medicamento certo, mas antes disso eles têm que chegar ao mercado, têm que ser aprovados, e para serem aprovados têm que ser testados nas pessoas certas. Então, como é que funciona o vosso sistema? Portanto, como é que esses dados que vocês recolhem depois acabam por dar origem a essa avaliação de qual é o paciente ideal para fazer o teste? Claro, por isso nós fundamentalmente o que fazemos são modelos de inteligência artificial, os chamados classificadores, não é? Que podem ser binários ou não, mas vamos imaginar um classificador binário que não diz mais do que este paciente tem um determinado perfil que nós à partida já sabemos que vai reagir bem a este medicamento ou não tem, não é? Pronto. Esses modelos são treinados com dados que vêm de fluidos biológicos, por isso, maioritariamente nós trabalhamos muito com derivados de sangue, trabalhamos com metadados, com dados que já estão nos sistemas clínicos, e treinamos modelos de inteligência artificial, que são, no fundo, se quisermos ter uma abstração, não são muito diferentes dos modelos de inteligência artificial que são hoje em dia usados para fazer reconhecimento de imagem, não é? Aqui um modelo que identifica um gato, não é? O que é que aconteceu a esse modelo? Foram-lhe alimentadas centenas de milhares de imagens de gatos e ele aprendeu que era um gato, e quando vê um gato sabe que é um gato, quando vê um cão sabe que é um cão. Exatamente. Nós fazemos o mesmo com perfis biológicos. Portanto, com uma pequena amostra de sangue, digamos, avançam, portanto, com essa análise. Mas nós vimos também que falam, portanto, também de utilização de luz fotónica. Exatamente. Gostávamos de perceber o que é isto. Essa é a forma como nós digitalizamos, não é? Porque nós não conseguimos pegar nesse sangue e enfiá-los ali nos fios da fibra óptica. Exato. E mandá-los ali. Por isso nós temos que ter uma forma, da mesma forma que na imagem, não é? Nós queremos digitalizar alguma coisa, nós temos uma camarazinha, a câmara dispara uma luz, não é? Ou captura luz, e depois transforma isso numa representação digital. Nós fazemos o mesmo, só que o tipo de, digamos assim, fotografia não é imagem tecnicamente, se algum colega me está a ouvir, vai-me corrigir, não é imagem, mas tecnicamente o que nós fazemos é usamos luz para obter uma representação do ensemble, das partículas que estão nos meios em que estamos a olhar, que normalmente é plasma ou soro, que são os derivados de sangue. E que tipo de medicamentos é que com os quais têm trabalhado? Nós temos o prazer e também acho que a responsabilidade de ter tido a oportunidade de trabalhar com algumas das maiores doenças e desafios de saúde dos nossos tempos. Historicamente temos trabalhado muito na área das doenças neurodegenerativas, por isso na área da doença de Alzheimer, que é uma das grandes epidemias dos nossos tempos, por isso é uma daquelas doenças que a seleção natural não nos ajudou porque nós nunca vivemos tanto. Por isso Portanto, a longevidade traz mais
complicações e mais necessidade de testes e de alguma forma de investigação. Claramente, porque a única ferramenta que a natureza teve para melhorar esta máquina, não é? Nós, quando estamos a desenvolver um programa de computador, nós iterámo-lo, não é? Iterámo-lo conscientemente. A natureza, a única ferramenta que tem é tentativa e erro, e depois tentar perceber se as pessoas que seguiram um determinado caminho ou tiveram uma determinada mutação vivem mais e por isso procriam mais, e então isso vai se propagar na espécie ou não. O problema das doenças da idade é que elas, quer dizer, nós nunca vivemos tão longe, e mesmo quando vivíamos, quer dizer, já não afetava a descendência, não é? Porque à partida essas pessoas já tinham tido filhos. E então são doenças que o nosso corpo não sabe como reagir, e cada vez mais nós queremos viver com mais saúde, queremos viver com mais qualidade de vida, e as ferramentas, o que no fundo a comunidade científica se apercebeu é que as ferramentas que são usadas para tratar estas doenças são tudo menos óbvias e fáceis, e tem havido muitos bilhões de dólares, de euros, de libras que têm sido investidos em novas terapias, por exemplo, para a doença de Alzheimer, para a demência, recentemente nos últimos anos com sucessos, finalmente, mas durante décadas com um caminho aqui muito longo de desenvolver novos medicamentos. O Alzheimer é especialmente desafiante, não é? Ainda nas últimas semanas a Novo Nordisk que falhou um conjunto de testes, despencou em bolsa. Agora, este vosso método de seleção a partir de fluidos biológicos, portanto, o método de seleção dos doentes para os estudos clínicos, é igual ou semelhante para todas as doenças? É igual selecionar doentes para Alzheimer ou para cancro? É sempre através, sobretudo, de fluidos de sangue, ou usam outras amostras? O código-fonte que nós tentamos ler são amostras de sangue ou derivados de sangue, plasma ou soro, juntamente com um conjunto de outras informações que são fáceis de adquirir. E o motivo é que há uma quantidade enorme de informação que está presa no nosso sangue, e que nós, rotinamente, quando vamos fazer análise de rotina, vamos questionar, não é? E é uma ferramenta, por isso os meios complementares de diagnóstico que usam análise ao sangue são hoje em dia algo que são importantíssimo na nossa saúde. Infelizmente, ainda não é tão utilizado em doenças em que não é preto e branco. Às vezes é um tom de cinza. E, por exemplo, as doenças da idade, o Alzheimer, são tons de cinza. Por isso nós neste momento sabemos que o Alzheimer é um processo que dura décadas. Não é como, por exemplo, uma infecção, não é? Hoje não estou infectado, amanhã já estou. O Alzheimer é um processo que leva décadas, e que talvez por isso é também muito difícil de reverter e até de parar. E o que funciona no paciente A não vai funcionar no paciente B, e no paciente C até pode ter um efeito adverso e levar à morte. E se nós tentarmos testar o mesmo medicamento em todos os pacientes que têm a doença, estatisticamente não vamos ver resultado nenhum e o medicamento vai ser colocado na gaveta. Felizmente, hoje em dia, por isso a indústria científica, a indústria farmacêutica e a comunidade científica entendeu esta necessidade de estratificação, e empresas como a iLove e algumas outras têm feito um caminho que eu considero pioneiro de ajudar a selecionar os pacientes certos. É interessante que com tantos milhões e bilhões, até como referiu, que têm sido investidos na investigação, ainda se sabe tão pouco do corpo humano, não é? Ainda temos um longo caminho para percorrer aqui, quer dizer, é uma fonte inesgotável de conhecimento. É uma última grande fronteira, não é? Eu quando era mais jovem, depois acabei por seguir pelas engenharias, mas eu ponderei durante muito tempo seguir o caminho da astrofísica. Por exemplo, há várias teorias, não é, que a complexidade do cérebro replica, obviamente um tamanho muito, muito diferente, mas replica muito a complexidade do universo, e acaba por ser, quer dizer, quase filosoficamente um universo em si. É muito difícil, há muito que ainda não conhecemos. Muito tem sido feito também nos últimos anos para que percebamos mais como lidar com o nosso cérebro, como tratá-lo.
e como viver mais e melhor com mais saúde, mas a verdade é que eu acho que vai ser uma das grandes últimas barreiras, e daí que não é por acaso que vemos empresas muito conhecidas, não é? Como a Neuralink do Elon Musk, que têm como um objetivo final fazer aqui a transferência, o upload da consciência para um formato digital, exatamente porque a verdade é que nós sabemos muito mais lidar com formatos digitais do que com formatos biológicos, porque os digitais fomos nós que desenhamos, os biológicos, pronto, depende. Mas poderemos imaginar que cada pessoa poderia ter um medicamento personalizado só para si, único? Quer dizer, isto seria de facto qualquer coisa. Isso já, ou seja, na oncologia por exemplo, nas terapias celulares e genéticas, isso já é possível, e neste momento já é realizado. Exatamente, uma combinação única, isso já existe, e principalmente na área da oncologia, que é onde a medicina personalizada está mais avançada, isso já acontece. Já há pessoas que têm uma determinada mutação e que, por terem uma determinada mutação, são elegíveis para ter um determinado medicamento que vai ser administrado com uma determinada dose ou numa determinada composição. Obviamente que a ideia é, sabe, a boa maneira que aconteceu, quer dizer, do paradigma também das roupas há uns anos, que a ideia seria o mass personalization, não é? Por isso é personalização, mas aplicada às massas, e todos nós podemos ter algo que é personalizado a nós. Obviamente, na prática não serão 10 bilhões de combinações, será um número muito mais reduzido que captura a maior parte dos pacientes. Agora, obviamente, neste momento temos uma, duas alternativas, e isso não chega. Portanto, tudo começa com as farmacêuticas estarem à procura, portanto, de pacientes a quem fazer os testes para desenvolver determinado medicamento, e vocês conseguem então dizer exatamente qual o tipo de paciente de que eles precisam. É isto, não é? Nós conseguimos ajudá-los a perceber lá está, e nós funcionamos como todos os bons modelos de inteligência artificial. O modelo é tão bom quanto os dados em que foi treinado. E uma das coisas que nós nos especializamos muito é em capturar quantidades grandes de dados, colaborando com hospitais, centros clínicos um bocadinho por todo o mundo, obviamente em Portugal, com mais de 10 centros clínicos que gentilmente nos têm apoiado neste caminho, no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde estamos em mais de 30 centros clínicos num estudo clínico de Alzheimer. Nós capturamos estes dados, e no fundo são estes dados que nos permitem depois entender quais é que são os pacientes que podem ou não funcionar para um determinado medicamento, e ajudar depois os modelos a categorizar e a encaixar cada medicamento naquele paciente. Mas sobretudo o sangue, não é? Eu acho curioso que o sangue seja tão vasto, permita tirar conclusões tão vastas, quanto permitir detectar os vários perfis de demências, que são muitas, não é? Não, sem dúvida, ou seja, o sangue é um meio que é extremamente rico, é também extremamente difícil por isso qualquer bioquímico ou qualquer biólogo com que falem vos irá dizer que é também um meio difícil de trabalhar por N razões, contaminação, de conservação, de transporte, mas é um meio muito rico, por isso há uma quantidade de informação enorme que cada vez mais as empresas estão a tentar aceder. Por exemplo, neste momento fala-se muito do Continuous Blood Monitoring, por isso a monitorização contínua do sangue. Nós neste momento temos uma monitorização, por exemplo, nós no nosso carro já temos uma monitorização contínua da saúde do carro, não é? Temos ali um computador de bordo que a cada momento está a perguntar a cada sensor: olha, as luzes estão ligadas, os pneus têm ar, os vidros estão bons ou estão partidos. E nós neste momento na nossa saúde não temos isso. Nós vamos periodicamente ao médico, fazemos ali umas análises, temos uma snapshot, uma imagem daquele momento, e se algo nos acontecer passado 1 ou 2 horas, quer dizer, nós já não conseguimos apanhar isso. Mas a verdade é que a informação está lá e está no sangue. E se nós tivermos uma forma ou de aumentar a frequência destas análises, ou até de evoluir para uma análise contínua, não é? E há vários meios em que isso pode acontecer, um patch num braço, um anel, algo do género. Isso permite-nos ter insights em tempo real e permite-nos agir
de uma forma muito mais rápida. E cruzar, por exemplo, com ressonâncias magnéticas, com urina, com saliva, sei lá, outros nós fluidos, usamos, faz sentido? Nós nos nossos modelos usamos resultados de imagiologia para treinar, por isso não usamos digamos assim, por exemplo, a ressonância magnética em si. Outras empresas fazem, não é? E tentam usar a própria imagem para diagnóstico. Nós usamos o resultado para nos ajudar a entender melhor aquele paciente. Por isso usamos os resultados da imagiologia. Quanto a outros fluidos, sim, por isso sem querer revelar demasiado, mas sim, há iniciativas dentro da empresa em que estamos a usar outros fluidos até menos invasivos para... não que o sangue, pronto, e o sangue hoje em dia é relativamente fácil de capturar, mas sim, estamos a usar outros fluidos também. É uma resposta que nos dão muitas vezes, não é, Pedro? Segredo industrial, Exatamente. Não podemos avançar mais. Negócio, já disse o ditado popular. Mas e o que vocês fazem, portanto, é reduzir de alguma forma o tempo e os custos que levam, portanto, que este tipo de testes comportam, não é? Exatamente. Só para manter aqui no exemplo do Alzheimer, nas últimas décadas houve mais de 400 estudos clínicos falhados. E houve muito recentemente um medicamento que ficou disponível após estes 400 estudos clínicos. Se nós considerarmos que uma grande parte desses estudos clínicos tiveram custos de desenvolvimento na ordem dos billions, por isso dos bilhões de dólares, muito rapidamente nós conseguimos perceber que se nós conseguimos optimizar, e optimizar pode simplesmente significar forçar o medicamento a falhar mais cedo. A nossa convicção, e recentemente acabou por ser provada, a nossa convicção é que muitos dos medicamentos que estão a ser testados em muitas doenças funcionam, simplesmente estão a ser testados nos pacientes errados. Ou seja, funcionam numa parte dos pacientes. Não vão resolver o problema. Eu dou muitas vezes esse exemplo, mas eu acho que ajuda as pessoas a visualizar. É quase como nós irmos a uma loja de roupa e comprarmos um casaco, não é? E esse casaco tem um tamanho e ele serve perfeitamente num tipo de pessoa. Se uma pessoa que é um M tentar pôr um casaco que é um S, não vai dizer que o casaco está partido ou que é para deitar fora. Vai dizer, olha, isto é para uma pessoa que não sou eu, mas é bom, o casaco é bonito e tem valor. Nos medicamentos hoje em dia ainda acontece muito, é testado na população em geral, não funciona, vai para a gaveta. Portanto, vocês estão a abrir potencial de mercado aos vossos clientes, no fundo. E o objetivo é exatamente esse. O objetivo é permitir que estes medicamentos, em vez de irem para a gaveta, em vez de serem rejeitados, permitam, ou seja, sejam testados cada vez mais no cohort, não é? No grupo de pessoas que realmente podem beneficiar dele, e seja depois aprovado e administrado a esse grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas, que pode ser 10, ou por exemplo, um medicamento para Alzheimer que foi aprovado, neste momento poderá ser usado, vamos imaginar, em menos de 20% dos pacientes com Alzheimer. Os outros 80% têm ainda mesmo um problema, não é? Continuam sem abordagens terapêuticas. Mas para aqueles 20% que têm agora o medicamento, é completamente, muda-lhes a vida, e pode ser a diferença entre uma progressão muito rápida da doença e, neste caso, uma progressão mais lenta, porque ainda não temos cura. O Luís falou de quantidades massivas de informação nas bases de dados. Estamos a falar de quantas pessoas nesta Nós, neste momento, na vida da empresa, capturamos dados de dezenas e dezenas de milhares de pacientes em várias áreas clínicas, por isso, em várias zonas do mundo. Um estudo normal, por exemplo, fase 3, que normalmente é um estudo na qual a maior parte dos medicamentos ou falha ou é aprovado, um estudo normal pode ter à volta de 1500 pacientes, que pode não parecer muito, mas é muito. Recrutar estas pessoas, recrutar um paciente para um estudo clínico de Alzheimer é muito caro. Só testá-lo custa à volta de $5.000. E a maioria dos pacientes não servem no estudo, lá está, porque é medicina personalizada, por isso, se 80% deles não serve no estudo, eu estou a gastar $5.000 por paciente testado e 80% eu não vou usar porque não tinha o perfil certo. O que é que nós conseguimos providenciar? É uma ferramenta de triagem que vem no início do pipeline, consegue logo filtrar uma quantidade enorme de pacientes que não têm fit para o estudo. E sim, neste momento, obviamente, é uma indústria muito conservadora, vão continuar
pelo menos para já, a usar as ferramentas mais legacy e mais caras, mas já não as têm que usar na população toda, só usam na parte da população que nós selecionamos para que o medicamento fosse testado. E também reduz os efeitos secundários, portanto, selecionar um modelo que selecione melhor os pacientes para os testes clínicos reduz também os efeitos secundários que estes testes podem ter? Claro, parte de selecionar o paciente, como estávamos a falar há bocadinho, há pacientes que reagem muito bem ao medicamento, há pacientes que não reagem de todo ao medicamento e é como se estivessem a tomar água com açúcar, e há pacientes que reagem muito mal. E depois, dentro dos que reagem mal, há pacientes que reagem mal, mas têm um efeito positivo, e há pacientes que reagem mal e não têm efeito nenhum. Quando nós dizemos, olha, tomei este medicamento e tive um efeito secundário, à partida é uma percentagem da população. Normalmente, se nós lermos a bula, até diz lá, este efeito acontece 1 a cada 10, este é 1 a cada 100, este é 1 a cada 1000. Nós, neste momento, é uma roleta russa. Nós tomamos o comprimido e não temos absolutamente... Não sabemos, não temos essas ferramentas. Se é no próximo ano ou nos próximos 5 anos que isso vai acontecer, talvez não, mas é para aí que caminhamos. É nós termos plena noção e termos, no fundo, uma biblioteca que nós sabemos o nosso perfil, temos plena consciência da forma como nós somos construídos e conseguimos, à partida, prever quais é que são os fármacos que vão interagir melhor e pior connosco. Luís, sabemos que está com segredo industrial, naturalmente, não quer acicatar muito a concorrência, mas dê-nos assim um cheirinho do que é que estão a estudar, ainda que genericamente. Por exemplo, no Alzheimer, uma das investigações que está em curso já há algum tempo, julgo que nunca bem sucedida, é arranjar uma forma de estancar a doença, não é? Pelo menos evitar que ela progrida. Vocês também estão nestes testes? Nós neste momento sim, nós neste momento temos a plataforma Deployed, não é? Dentro de um dos maiores estudos clínicos de Alzheimer no mundo, que tem como objetivo, onde estão também grandes farmacêuticas como a Merck, a Roche, onde está também a Gates Foundation, e o objetivo desse estudo é exatamente permitir às farmacêuticas gerarem informação e fármacos que ajudem a travar a doença. Desde o ano passado, pela primeira vez por isso na história, nós temos um medicamento que foi comprovado como podendo ser usado para travar a evolução da doença em uma pequena percentagem, uma pequena franja da população que tem Alzheimer. Obviamente o trabalho continua, em primeiro lugar, porque é travar, e são resultados infelizmente muito modestos, mas que são reais e que realmente travam a evolução da doença, e o que nós estamos a fazer é participar nesses estudos para ajudar que mais medicamentos sejam testados, mais medicamentos sejam aprovados e que estes medicamentos cheguem às mãos dos pacientes, de milhões de pacientes em todo o mundo que precisam deles. Só para dar aqui uma nota, eu quando disse no início que a Alzheimer é uma das maiores epidemias dos nossos tempos, é realmente uma das maiores epidemias dos nossos tempos, com um impacto a longo prazo muito maior do que a epidemia do Covid-19 teve na espécie humana há uns anos, pelo impacto e pela falta de soluções, mas também pelo custo social que tem ter uma pessoa dependente com Alzheimer. E também não se pega. Exatamente. As pessoas não se contaminam umas às outras, é de facto quase uma lotaria, não é? Genética e também ambiental. E parte da investigação que está a ser feita é exatamente a entender a origem, e cada vez mais se percebe, e daí que, por isso é entrar muito na parte técnica, mas o tipo de informação que nós recolhemos não vai necessariamente buscar informação ao genoma. Por isso todos nós ouvimos falar da genética. A genética é muito boa para nos dizer qual é o nosso perfil quando nós nascermos, por isso qual é que era, digamos assim, a nossa forma, não é? Mas depois nós, à medida que vamos vivendo, vamos bebendo mais umas cervejas, vamos beber mais vinho, vamos comendo mais e fazendo mais uns excessos, e isso vai mudando para bem e para mal os nossos perfis biológicos, e é depois esse soma das nossas escolhas que muitas vezes influencia
a forma como determinadas doenças se manifestam ou não. A informação que nós capturamos é muito sensível a essas mudanças, à forma como o ambiente e como a vida da pessoa muda o perfil biológico dela. Por isso é muito complementar à informação que se poderia obter de uma análise genética, e é por isso que nós conseguimos ter uma performance que justifica a participação nestes estudos. Mas poderemos então um dia imaginar que quando nascemos somos logo alvo de uma série de testes que nos vão dizer se não deve fazer isto, deve fazer aquilo? Seguramente, eu acho que por isso falando, não, ou seja, eu diria agora falo em meu nome pessoal e não em nome da empresa. Se algum dos nossos acionistas me estiver a ouvir, e eu acho que claramente caminhamos para um conceito de uber-human, não é? Do sobre-humano. E que muitas pessoas o vão abraçar e muitas não o vão querer abraçar. Nós neste momento e claramente nos próximos 10 anos haverá aqui uma mudança de paradigma muito grande que vai começar com o seguinte: hoje em dia a suplementação é só exclusivamente recomendada para corrigir doenças. Não há nada, por isso o que se ensina a minha esposa é da área da medicina e é algo que me é muito claro. Também tem ensinado umas coisas. Exatamente, é algo que me é muito claro e que sempre me ficou muito claro, que é se o paciente está bem, se a pessoa está bem, então não tem que tomar absolutamente nada. Porque o estado de equilíbrio é um estado em que não há suplementação, não há medicamentos, não há nada. Natural. É um estado natural. E cada vez mais o que estamos a perceber é que não, há formas com suplementação, formas às vezes mais naturais, não é? Da forma como nós comemos, mas também não só naturais, medicamentosas, de nós melhorarmos, não só corrigir o que está mal, mas melhorarmos o que era a nossa baseline. Neste momento, um dos nossos investidores é um dos maiores patrocinadores de uns Jogos Olímpicos com suplementação que se chamam os Enhanced Games, que vão acontecer, se não me engano, nos Estados Unidos agora no próximo ano. E então qual é o objetivo? O objetivo é testar se, obviamente sobre total supervisão médica, se é possível de forma segura usar a suplementação para ir para além do que são os limites da espécie humana. E então, em vez de termos um nadador que faz não sei quantos segundos sei lá, de bruços, temos um nadador que consegue bater esse número com uma suplementação que não lhe cause danos a longo prazo. Isso é uma grande mudança de paradigma que ainda não está lá, mas que eu acredito, mais uma vez a nível pessoal, chegará seguramente nos próximos 10 anos. Mas isso conduz-nos ao ser humano perfeito e no limite a uma sociedade narcótica. Sim, também à partida nos conduzirá a uma sociedade na qual as doenças passarão a ser uma escolha, não é? E eu escolho da mesma forma que hoje em dia, e isso acontece até por vários credos religiosos, às vezes quando uma pessoa tem uma doença e a pessoa pode escolher tratar ou escolher-se não tratar, não é? E diz, não, eu não quero fazer uma transfusão de sangue por motivos religiosos. Neste momento, independentemente dos nossos credos, ainda não há uma solução para todas as doenças. Acho que eventualmente caminharemos para uma situação em que temos um controle e um entendimento tal sobre o nosso corpo que sim, ficará ao nosso critério corrigir à nascença uma grande quantidade, até antes, não é? Do nascimento, uma grande quantidade de defeitos potenciais, e depois sim, há aí uma enormidade de problemas ou de desafios éticos que têm que ser pensados, mas eu sou da convicção pessoal que os ganhos são muito maiores do que os riscos. E colocas a questão da vida eterna, não é? Deixa de haver espaço para todos. Sim, verdade. Por isso, quase aqui de uma forma provocadora, eu poderia dizer que é por isso que há muitos bilionários que estão aqui já a tentar arranjar a forma de nos levar para outros planetas, não é? Porque não há espaço para todos, então temos que arranjar aqui outros planetas para povoar. Esta é a ficção científica e a banda desenhada, não é? O Moebius, o Jodorowsky, agora trazido ao futuro. Sim, mas por outro lado eu tenho o prazer de interagir todos os dias com cientistas, e a maioria deles, ou muitos deles portugueses, ótimos, e todos os dias me surpreendo com
a evolução rápida e alucinante que a ciência tem tido nos últimos anos, que vai continuar a ser acelerada agora com a inteligência artificial, independentemente da curva que nós assumimos para o progresso. Aquilo que é ficção científica, por exemplo, a ideia de nós termos um assistente pessoal que falamos com linguagem natural no nosso bolso e a quem perguntamos coisas sem ter um prompt, há 5 anos era ficção científica, não é? E hoje em dia são large language models, não é? Mas isto também pode ser arriscado. Enfim, hoje em dia já há muita gente que se aconselha na inteligência artificial para saber o que é que há de fazer com determinado problema de saúde. Já há médicos que se queixam disso, porque as pessoas chegam lá e dizem: eu fui ver a inteligência artificial, e os médicos perguntam: então veio fazer aqui o que agora? Porque aquilo não resultou. Portanto, temos aqui também este novo mundo complexo também com que lidar, não é? Cada vez mais... Ou seja, nada substituirá um médico. Exatamente, e aliás, isso é uma das coisas que eu aprendi há algum tempo quando começamos com a empresa. Por definição, o diagnóstico é uma decisão médica, ponto. Ou seja, isso foi algo que nós tivemos que perceber logo desde o início, porque não há um teste, não é um diagnóstico, um exame não é um diagnóstico. O diagnóstico é, por definição, e é assim que é ensinado nas escolas médicas, é por definição uma decisão médica. Por isso o médico nunca vai ser substituído, a não ser que nós inventemos uma nova definição de diagnóstico. Acho que vai cada vez mais ficar focado no papel do contacto, do apoio e quase aqui de uma exploração do que é o contexto específico daquele paciente, e muito menos como o transmissor de informação. Seguramente todos nós já fomos ao médico e, quer dizer, nos primeiros 2 ou 3 minutos esgota-se quase o que vimos ali fazer, porque vinhamos ali a obter uma informação, já temos a informação, pronto, ok, eu venho daqui por 3 meses. Esse tipo de idas ao médico vão ser cada vez mais infrequentes, porque há uma democratização da informação, e cada vez mais o papel do médico vai ser ajudar na decisão, que é aí que exatamente o médico, e é aí que a experiência e digamos assim, o papel também emocional do médico pode ajudar a entender não só qual é a melhor opção matematicamente, mas qual é a melhor opção para aquele paciente em específico e para o que é a realidade daquele. Portanto, medicina não só personalizada, mas de proximidade. Vocês vêm-se trabalhar também, desenvolver também para essa área, ou é um outro ramo? Ou seja, nós neste momento, dentro da medicina personalizada e de precisão, eu diria que temos claramente 10, 15 anos de desenvolvimento e teremos ainda muitos ramos para explorar. A medicina personalizada é uma área em que é uma área muito interessante, em que eu pessoalmente gostaria de estar envolvido, talvez numa futura empresa. Exatamente. Então vamos precisamente aí. Já agora para perceber também como é que nasceu este projeto, mas o Luís começou muito novo a criar empresas e, portanto, já leva aí uma bagagem grande. Mas este projeto especificamente, como é que ele nasceu? A iLove é uma empresa deep tech, não é? Com base em conhecimento científico, que nasce primariamente dos seus fundadores, meu e das minhas cofundadoras, em que acontecem 3 coisas em simultâneo. A primeira coisa, identificamos uma oportunidade do mercado. Por isso há aqui a necessidade forte de ferramentas que consigam capturar quantidades massivas de dados de uma forma barata, de uma forma rápida, de uma forma conveniente para todos os envolvidos, médicos, pacientes, clínicos, e que depois os transformem num formato digital que possa ser treinado, retreinado, e que, no fundo, da mesma forma como fazemos as nossas fotos. Isso foi a primeira parte. A segunda parte foi identificarmos uma tecnologia e um conjunto de tecnologias que estavam no ponto de maturação para poderem ser utilizadas para resolver esse problema. A iLove nasce inicialmente com capital de risco, levantamos 2 milhões de euros de um consórcio público-privado alemão, que tem muitas farmacêuticas, algumas das maiores farmacêuticas do mundo, e também tem algum financiamento público. E estabelecemos a nossa base no Reino Unido, em Oxford, e quase simultaneamente em Portugal, no Porto.
e começámos a recrutar e pronto, e ao longo dos últimos 5 anos capturamos neste momento mais de 15 milhões de dólares, de maioritariamente investidores estrangeiros, mas também com alguns investidores que respeitamos muito em Portugal e que nos têm ajudado muito ao longo do nosso processo. E com uma equipa aqui muito global, não só global porque temos a operação no Reino Unido, nos Estados Unidos, agora mais recentemente no Japão e em Portugal, mas porque as próprias nacionalidades, mesmo a equipa portuguesa, não conseguimos ter uma conversa em português porque a maioria da equipa acaba por fala inglês, sim. Portanto, o vosso nome vem de Intelligent Lab on Fiber, é isto, não é? Exatamente, que era uma tecnologia inicial. Exatamente, uma das tecnologias iniciais, neste caso Legacy, que nós acabamos por abraçar no início da nossa empresa, que nos serviu e que foi obviamente muito importante para dar este impulso inicial da criação da empresa. E que está também patenteada. Sim, que é patenteada e que faz parte do nosso portfólio de proteção intelectual. A Universidade do Porto, teve aqui um papel determinante também neste projeto. Sem dúvida, nós somos e orgulhosamente somos uma spin-out da Universidade do Porto, também aqui através do nosso contacto, não só porque eu sou alumni da Universidade do Porto, Paula Sampaio, nossa CSO, é professora na Universidade do Porto, mas também aqui por uma ligação intrínseca que vem da propriedade intelectual, que vem da Universidade do Porto e vem também do INESCTEC, que é um instituto tecnológico no Porto. E no início, quando nós estávamos a desenvolver a ideia, foi obviamente importante ter o apoio de players como a Universidade do Porto e como a INESC, que nos deram aqui algumas condições para maturar a ideia e para criar o que é o AgileOff. E, portanto, admite criar uma empresa no futuro para desenvolver, portanto, esta área da saúde, outra mais. Eu confesso que... Ir criando empresas ao longo do... E eu confesso que me aborreço com facilidade, por isso não me estou a ver um dia que nós atinjamos o nosso plano, por AgileOff preenche-me e completa-me na totalidade. Um trabalho às 9 às 5, confesso que me aborreço com facilidade, por isso, não querendo deixar previsões, talvez guardando-as para o final do jogo, eu diria que sim, é muito provável que no futuro me volte a ver por estas andanças. Nós já tivemos aqui um inovador, sensivelmente da sua idade, também engenheiro, que entre ser CEO ou ser engenheiro diz que está mortinho por voltar à engenharia para criar novamente, em vez de gerir. Entendo perfeitamente e posso dizer que partilho por isso ser CEO é uma das profissões mais mal entendidas, eu diria, e principalmente CEO de uma empresa early stage. E obviamente ser CEO de uma grande tecnológica é obviamente muito diferente. Ser CEO de uma empresa que se criou é uma experiência bastante dolorosa. E eu acho que é fundamentalmente algo que se faz por amor a um problema. Senão muito rapidamente vamos desistir e devemos desistir mesmo, porque não há outro motivo para o fazer, senão um amor muito forte em resolver um determinado problema. O que muitas vezes acontece é que empreendedores resolvem esse problema e depois apaixonam-se por outro problema e embarcam noutra aventura. Sim, problemas é o que não faltam por aí. Mas porque é assim tão difícil? Não conseguem ter níveis de faturação satisfatórios? Concorrência grande? Por isso, em primeiro lugar, numa empresa early stage, o CEO recebe uma versão destilada diária dos maiores problemas da organização. E isso acontece também em organizações grandes. O problema é que numa organização pequena o CEO não tem à sua mão os recursos para os resolver. Então ele está continuamente num ciclo, lá está a alternar do chapéu de financeiro, de CFO, depois o chapéu de engenheiro, se tiver uma formação técnica, depois o chapéu de diretor de marketing, depois o chapéu de recursos humanos, vai para a rua contratar, depois o chapéu de diretor de vendas, vai vender. E se tudo correr mal, é culpa do CEO que faliu a empresa. Daí eu considerar que é algo extremamente recompensante. Por isso é the adventure of a lifetime. Mas é muito mal entendido, principalmente em empresas de início, porque estamos a falar em empresas com menos de 100 pessoas, tecnológicas, não é? Que têm aqui uma pressão também
de todos, não é? Dos acionistas, que é super merecida, não é? Por isso, o jogo do capital de risco é um jogo em que nós, no primeiro, eu costumo dizer que o momento em que nós assinamos o primeiro investimento, nós devíamos virar lá a folha, porque aquilo no fundo é um documento de venda, não é? Não é um documento de venda imediato da empresa, mas é um documento que diz, eventualmente eu vou querer sair, por isso tu vais ter que acabar por vender a tua empresa. E trazer essa complexidade que normalmente, por exemplo, não existe numa empresa tradicional, não é? Numa lifestyle company, como se costuma dizer, não é? Um restaurante, um talho, não é? A gente vai operar enquanto der lucro, depois um dia que não dá mais lucro, a gente ou vende ou fecha. Uma empresa de capital de risco é uma empresa que é feita para ir para a bolsa, para ser vendida ou para falir. E estes três outcomes são, digamos assim, aceitáveis. O único outcome que não é aceitável é não acontecer nada. E então esta pressão acaba por trazer um nível de stress à equipa fundadora. Eu estou aqui a falar do CEO, mas a verdade é que a equipa fundadora partilha todo este peso igualmente, ou pelo menos devia partilhar, e eu felizmente na minha equipa partilhamos. Mas depois é recompensador ver os resultados e a empresa a crescer e a dar cartas, e desse ponto de vista acaba por ser sempre... uma experiência boa. Luís, esta conversa está a dar pano para mangas, não é? Mas vamos ter que voltar a centrar-nos, o tempo está a correr. Vamos a 3 perguntas que colocamos sempre a todos os nossos inovadores. E a primeira é: de que inovação gostaria de estar a falar connosco daqui a 5 anos? Eu gostava de estar a partilhar o nosso novo modelo para ajudar a selecionar os pacientes certos para um determinado medicamento que já foi aprovado com uma iteração inicial da nossa plataforma, e que nesse momento esse modelo está a ajudar idealmente milhares de pacientes a receberem o tratamento que realmente os faz viver melhor e com mais saúde. É já um passo em frente face àquilo que fazem hoje em dia. Sim, não é? São 5 anos. Exato. E que concorrente mais inveja? Eu não invejo os concorrentes. O problema de atuar aqui na área numa área muito nicho é que acaba por ser difícil. Não, sim, e os concorrentes são mais amigos e ajudam-nos a cimentar a nossa posição mais do que outra coisa. Eu, na área tecnológica, e lá está, não é um concorrente, mas nós usamos obviamente tecnologia. Eu admiro muito o papel que a Nvidia fez. Obviamente agora é fácil, não é? Por isso, olhando para trás e vendo que é uma das empresas mais bem-sucedidas de todos os tempos, é fácil. Com muito low profile, uma empresa na área do hardware a fazer alguma coisa que ninguém percebia muito bem, com um CEO que se manteve ao longo da empresa ali a comer vidro durante 20 anos. Eu acho que é um exemplo de quando alguém é muito apaixonado a resolver um problema e está disposto a ter sacrifício pessoal para o resolver. Muito raramente a vida recompensa. Uma das empresas mais valiosas do mundo, Sim. não é? Se atingissem este nível de valorização, pagavam as dívidas e ficava com o capital. Sim, seguramente. Eu gosto de pensar que nesse momento íamos ter muito bons sítios para aplicar esse capital para resolver novos problemas. É muito recompensante. É muito doloroso o processo de criar um produto, mas o processo depois de o ver a resolver problemas é muito recompensante. Bom, e por fim, o gestor que mais admira? Eu vou ter que falar aqui do CEO da Nvidia, que de facto, sempre tendo aqui o perigo de me repetir, mas a verdade é que a forma como ele conduz e tem conduzido de uma forma muito low profile, com um perfil muito humilde, numa posição obviamente difícil, em que ele tem aqui alguns problemas de cadeia de abastecimento, em que tem aqui muitas amarras políticas, porque obviamente neste momento ele é quase como se estivesse a vender ouro, não é? A forma como ele tem gerido a empresa de uma forma que ainda continua a ter um branding muito forte no mercado, acho que é um exemplo de de alguém muito bom tecnicamente, mas alguém também muito bom na gestão. Muito bem, Luís, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Muito obrigado pela sua participação aqui na Liga dos Inovadores. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o Tomás Delfim no apoio à gravação e edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos curadores. A fotografia é de Nuno Fox e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.
Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória e Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.